Olá, nesse vídeo eu vou falar do passado complicado e a natureza confusa do tratamento da menopausa. Aqui eu vou trazer um apanhadão nesse capítulo e é bem importante para entender por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje quando se trata do tratamento de perimenopausa e menopausa. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, sugiro que você dê uma pausa. Coloque em assistir mais tarde, clica no vídeo que eu vou colocar aqui, que é o Carta Leitora. Esse momento inicial do livro, que é o livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire, que foi lançado no Brasil agora em março de 2025, ele é importante ser lido na sequência, tá? Depois, um pouco mais para frente, vai ter partes do livro que os vídeos, ok, você pular alguns vídeos, especialmente a preparação para a consulta. Mas agora é importante você assistir na sequência. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de traumas infantis, de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior e certificada agorinha em março como especialista em individuação pelo projeto de individuação criado pela Tariana Rocha. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre útero e ovários para a gente poder chegar no estrogênio e então falar sobre os tratamentos da menopausa. É muito importante essa parte histórica que a doutora Mary Claire vai trazer aqui. Pode parecer um pouco chato, mas isso vai te ajudar a se localizar. Por que desses altos e baixos? Por que parece uma montanha-russa essa coisa do tratamento da menopausa? Então, a gente precisa pensar que, primeiro, a gente tem um dos órgãos reprodutores femininos, é o útero, é um órgão muscular pequeno, oco, podendo aumentar até 500 vezes durante a gravidez. E junto deles a gente vai ter os ovários, que são glândulas do tamanho de amêndoas. Gente, surreal, né? E que quando a gente nasce, já tem ali dentro dos ovários em torno de 1 a 2 milhões de óvulos, que abriga o nosso material genético e único. E ele vai estar envolvido em todo o processo menstrual, na nossa fertilidade, e são os órgãos centrais na produção do estrogênio. Guarde essa informação. Estrogênio é algo que vai ser falado muito nesse capítulo e ao longo do livro como um todo. Só que ele não é responsável só pela questão menstrual e fertilidade, mas pela saúde dos seios, pele, cabelo, coração, vaso sanguíneo, cérebro e outras partes do corpo. Ao longo da vida, a gente vai experimentar oscilações na quantidade de estrogênio, principalmente ali nos períodos de menstruação, no pós-parto, tudo isso, claro, após a puberdade, após a primeira menstruação. E depois a gente vai também ter uma oscilação quando a gente pensa na menopausa. Quando a gente está falando do pós-parto, da queda de estrogênio no pós-parto, ele acontece porque a mulher vai precisar produzir leite para amamentar esse bebê e cuidar deste bebê. E aí ela vai apresentar sintomas muito semelhantes do que as mulheres apresentam quando entram na menopausa, como, por exemplo, a insônia, as ondas de calor, o ressecamento vaginal, ansiedade e névoa mental. E por que isso acontece no período pós-parto? Porque a mãe vai precisar acordar muitas vezes à noite para amamentar o bebê. Então, ter esses períodos insones faz parte daquele período e quem propicia isso é a queda do estrogênio também, né? Principalmente. Ela ter calores no corpo é para irradiar calor para aquecer o bebê, porque o bebê ainda não tem uma produção própria de calor, porque ele não caminha, porque o metabolismo é lento, é diferente a forma como a gente vai, como adulto, ter calor no corpo em comparação ao bebê. Então, essa mãe precisa ter esses fogachos, esses calores, para poder aquecer o bebê.
e ela precisa ficar em estado de alerta. Por isso também dessa ansiedade, e ela precisa ficar em alerta para cuidar do bebê, mas ela não pode ter outras preocupações, né? Ela está ali, pelo menos em tese biologicamente, exclusiva para o bebê. Quando a gente pensa em queda do estrogênio na menopausa, a doutora Mary Claire vai trazer algumas explicações, mas ela primeiro traz um ponto de vista dela. Para ela, ter queda de estrogênio durante a menopausa também tem a ver com cuidar de um ser humano. Só que agora esse ser humano é o próprio ser que está em menopausa. Então, ela está falando aqui de um momento de autocuidado, talvez um dos mais importantes na vida de uma mulher, e aí a gente vai entender por quê quando conhecer mais os sintomas de perimenopausa e de menopausa e, claro, tudo que uma mulher precisa fazer para se preparar, por exemplo, para uma consulta. Então, ela traz esse ponto de vista e ela vai dizer que não existe uma definição simples nem tangível para significar, para poder explicar este momento para a mulher. E que também não ter essa definição não tem a ver só com a complexidade da menopausa e da perimenopausa em si, mas porque, historicamente, todas as vezes que a gente fala da saúde da mulher, isso não vem em primeiro lugar. E, às vezes, isso não fica em lugar nenhum. Porque não tem financiamento para as pesquisas e aí não recebe atenção, de uma maneira geral, dos profissionais, da sociedade. Tá? Agora, independente de tratamento inconsistente e de pesquisas e de uma atenção à saúde da mulher, o tempo todo, desde que esse nome foi cunhado, menopausa, e eu vou falar sobre isso aqui, uma coisa sempre esteve presente, que é o estrogênio. Por isso que eu disse que hoje ele é um personagem super importante desse vídeo. Só que, para a gente entender como é que esse personagem surgiu, por que ele é tão importante, esse hormônio, a gente precisa olhar historicamente, tá? Então, o nome menopausa ele foi cunhado em 1821 pelo Charles Pierre Louis Desjardins, que significa, o menu de menopausa significa mês, e pauses, significa interrupção de alguma coisa. Então, é a interrupção de um ciclo mensal. Só que antes de ter essa definição menopausa, as mulheres já sofriam com menopausa, certo? Só não sabia que o nome era esse. Então, a grande confusão aconteceu ali com os médicos gregos e romanos, que eles achavam que as mulheres perdiam sangue todo mês porque elas tinham toxinas. Então, o útero fazia uma limpeza dessas toxinas e aí esse sangue saía. Beleza. Em algum momento da vida dessas mulheres mais velhas, parava de sair esse sangue. Aí, o que acontecia? Elas tinham uns comportamentos que eles chamavam de loucura. E aí eles fizeram o cálculo matemático. As toxinas não estão saindo mais. Elas estão ficando loucas, né? A toxina está indo para a cabeça. E aí é uma grande tristeza, porque o tratamento para essa loucura era, por exemplo, usar sanguessuga ou trancar nos manicômios. Esse é um dos muitos exemplos. Então, essa é a nossa história antes de, pelo menos antes de 1821 e muito, muito, muito antes, né? Com os nossos amigos médicos gregos e romanos. Que maravilha! Aí, a doutora Mary Claire vai trazer que a expectativa atual das mulheres é de 79 anos. A idade média para o início da menopausa é de 51. Então, a gente tem uma perspectiva de vida de pelo menos 30 anos depois que esse corpo para de poder reproduzir filhos, gerar novos seres humanos. E isso é um susto para a biologia, porque a gente é um dos pouquíssimos seres que vive
tanto depois de perder a função reprodutiva biológica. E tem muitas inferências sobre isso quando a biologia, os biólogos estão pesquisando. Ela traz aqui uma hipótese, que é a hipótese da avó, que essas mulheres continuam vivas para poder cuidar das gerações futuras. Outros estudiosos vão dizer que isso está acontecendo porque a gente vive num mundo moderno, civilizado, e aí teve uma adaptação. E aí o que ela vai dizer é que parece que é mais um luxo moderno do que uma vantagem biológica que, de algum modo, ajudou a nossa espécie a progredir. E aí ela vai dizer que não acredita que um dia a gente vai conseguir explicar essa pergunta, né? Por que mulheres, depois de não serem mais reprodutivas biologicamente, elas ainda vão continuar vivas durante 30 anos. Qual a explicação de evolução para esse processo? Mas ela acredita que sim, essa é uma fase perimenopausa e menopausa que exige muitos cuidados e que as mulheres vão poder, aquelas que puderem, claro, porque a gente está falando aqui para mulheres com privilégios de acesso à informação, de acesso a dinheiro, enfim. E essas mulheres vão poder ter a oportunidade de escolher: eu quero cuidar de gerações futuras ou eu quero só cuidar de mim? Ou eu quero fazer as duas coisas juntas? Enfim, ela traz essa provocação, eu diria. Bem, em 1900, final do século XIX, começo do século XX, começa a pensar em sistema endócrino. Então, vamos lembrar, a gente está falando ali médicos gregos e romanos falando de sangue de mulher é para limpar a toxina, porque elas têm uma coisa dentro delas que gera veneno, aí tem que limpar, sangra, parou de sangrar, está tendo umas coisas estranhas, os comportamentos, ficou louca, porque não está eliminando o sangue, então tranca no manicômio, né? Depois a gente vai ter o moço lá que vai dar um nome para menopausa. Só em 1923 é que a gente... Final do século XIX, início do XX, começa a estudar, pensar sobre o sistema endócrino. E aí olhar para os ovários e começar a entender, tem um hormônio aqui que pode explicar a menopausa. Mas vai ser só em 1923 que vai isolar um hormônio ali do ovário, vai ser chamado como hormônio ovariano principal, e só depois de alguns anos é que vão dar o nome para ele de estrogênio, que é uma junção, se você gosta de etimologia como eu, e acho que como a doutora Mary Claire também, ela traz, a junção de estros e gen, que significa a geração de um ciclo mensal. Bem, então, com essa descoberta e essa correlação, né? Então, tem um negócio aqui que acontece no corpo da mulher, menopausa, tem a ver com os hormônios, estrogênio. E aí, em 1933, ou seja, depois de 10 anos sobre o estudo dos hormônios e intitulado como estrogênio, os Estados Unidos já estava fabricando e receitando estrogênio, que começou com a extração do estrogênio através de placenta, depois de urina de mulheres grávidas, depois de urina de éguas prenhas. E aí tudo isso acontecendo entre 1933 e 42, e a autora traz que vai ter, a gente vai para um lugar onde não é mais usado fontes animais para ter o estrogênio, mas, por enquanto, a gente está aqui no processo histórico. E aí, quando dá 1947, já tem 53 fórmulas vendidas por 23 empresas. Então, quando a coisa firmou, menopausa, temos um hormônio responsável aqui por esses sintomas, nesse momento da vida, vamos
começa a ter uma reposição hormonal de origem animal, depois a indústria farmacêutica entra com tudo, e aí a gente chega em 1947 nos Estados Unidos com esse cenário, né? 53 fórmulas e 23 empresas diferentes fabricando estrogênio. Em 1968, um livro entrou como best-seller, escrito por um moço, que o nome desse livro era Feminine Forever, em inglês, que, em tradução livre, é Feminina para Sempre. E o que ele defendia nesse livro era assim: as mulheres vão poder ter relação sexual satisfatória, plena, mesmo na menopausa, fazendo reposição hormonal. E aí a doutora Mary Claire dá uma cutucada aqui, que é: não fique aí pensando você que ele está pensando, ai, que bom para as mulheres, né? Poder continuar tendo relação sexual e ficar bem com isso. Não, isso tinha a ver com um movimento nos Estados Unidos naquele momento que era chamado de resgatar a esposa. Então, esse cara, o lance do livro era que os homens ficassem felizes, né? Só que esse livro, ele popularizou a reposição hormonal, ainda que a intenção não tenha sido, digamos, das melhores, não é mesmo? Bem, e aí uma pesquisa foi publicada nessa época, dizendo que existia um risco de aumentar câncer de endométrio, que é a camada que reveste o útero, fazendo a reposição hormonal. E aí, o que ela traz? Bem, quando se tem pesquisas mostrando sobre os riscos de um tratamento que vem sendo feito, os médicos são incentivados a fazer uma ponderação. O risco é maior que o benefício ou o benefício é maior que o risco? Se o benefício é maior que o risco, isso continua acontecendo e, claro, é interessante que novas pesquisas venham para ir diminuindo o risco, certo? E foi o que aconteceu, porque eles perceberam que, com a reposição do estrogênio, a diminuição dos calores do ressecamento vaginal melhorou significativamente e ainda começaram a perceber uma possível correlação entre reposição de estrogênio e a diminuição da perda da densidade óssea e da osteoporose. E aí fizeram um novo estudo e entenderam que, para diminuir esse risco, precisava combinar com progesterona. E aí eles começaram a fazer essa reposição mista. Isso ganhou um grande boom ali na década de 90, nos Estados Unidos, com muito apoio para fazer essa reposição mista, até que um órgão muito importante nos Estados Unidos publicou: olha, uma mulher em menopausa, ela vai fazer essa reposição independente, inclusive, do histórico dela. É sugerido que isso faça, porque o benefício é muito maior que os riscos. E aí começa a se suspeitar de que também a reposição hormonal tem uma probabilidade de evitar doenças crônicas. Só que todo esse cenário vai mudar porque um grande estudo foi feito pela primeira vez, digamos, do jeito certo, do jeito que é recomendado, que é um estudo clínico randomizado controlado. O que significa isso? Que vai ter 2 grupos. As pessoas desse grupo, elas são distribuídas nesse grupo que a gente chama de forma cega, que é aleatoriamente, e elas todas acham que estão recebendo o tratamento da pesquisa. Só que um grupo chamado experimental, ele recebe, de fato, o medicamento, o produto que é para o teste, e tem o grupo controle que vai receber o placebo, que é como se fosse um comprimido de farinha, se for comprimido, tá? Mas uma coisa que não é um medicamento, mas todo mundo ali acredita que está recebendo. E a grande ideia de se ter, e é considerado o padrão ouro para esse tipo de pesquisa, o estudo clínico randomizado, que é para sair desse lugar de opinião e, de fato, poder medir, né? Testar e poder dizer: funciona, não funciona, funciona por isso, funcionou com tantos.
Era um grupo imenso de 27 mil participantes e a média de duração prevista era de 15 anos. Foi o maior estudo de prevenção de problemas de saúde feminina do mundo naquele momento. Só que o resultado desses estudos e a forma como ele foi feita, de novo, vai ter um impacto no tratamento de reposição hormonal das mulheres em perimenopausa e menopausa. E foi tão impactante, ainda é impactante, que a doutora Mary Claire criou um capítulo só para isso. Então, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Oh, meu Deus! Então, me conta, você sabia um pouco dessa história sobre, né? A gente começou ali falando o útero, os ovários, esse processo da mulher em pós-parto e a menopausa. Como é que isso chegou para você? Você já conhecia esse histórico da reposição hormonal quando a gente está falando sobre menopausa? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Na quarta ao meio-dia, temas recorrentes de consultório. Os temas são votados na segunda-feira no meu perfil no Instagram, @Thais_Tosati. E na sexta-feira, às 18 horas, é dia de psicoeducação com o livro A Nova Menopausa, este aqui que estamos trabalhando. Muito obrigada e até o próximo vídeo.